feitiço, inveja, espírito, lobisomem. Ha! O vídeo de hoje está recheado de coisas sinistras e você não vai querer perder, né? Então fica aqui que eu te conto tudo. Oi, alma curiosa! Meu nome é Ariel, mas pode me chamar de Ari. É um prazer ter você aqui comigo. Eu espero que você esteja bem por aí. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixa aquele like maroto logo agora no comecinho do vídeo, que me ajuda demais. Ativa também as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E caso você tenha algum relato sobrenatural que você gostaria de compartilhar, me envia no e-mail que vai ficar aqui na descrição do vídeo. Pode ter certeza que eu vou amar ler sua história e te conhecer um pouco melhor. Algumas histórias não têm explicação, mas merecem ser contadas. Sem mais delongas, vamos aos relatos? E o nosso primeiro relato eu recebi de uma inscrita que achou melhor não se identificar nem dizer onde foi, porque ele envolve um crime, gente. Mas eu sei que ela vai estar assistindo, então fica aqui meu agradecimento. O relato dela envolve inveja e feitiçaria, e é um caso pesadíssimo desses da gente ficar revoltado mesmo. Vamos lá? Vou contar uma história que aconteceu na cidade onde eu nasci. É uma daquelas histórias que todo mundo da cidade lembra, sabe? Porque foi pesada de verdade, a coisa foi feia mesmo. Na época que isso aconteceu, eu ainda morava lá, então acompanhei tudo. Eram duas moças, a Jane e a Maledite. Eu não era próxima das envolvidas, tipo a amiga ou colega. Mas eu conheci a Jane porque toda semana ela entregava pedidos lá em casa. E a Maledite eu só conhecia de vista e pela fama mesmo. Ela sempre era assunto de fofoca. Agora eu vou contar como elas eram. A Jane era muito bonita, daquelas belezas que chamam a atenção sem precisar se esforçar, sabe? Cabelo bonito, uma pele dourada, um sorriso bonito. Mas o que mais chamava atenção era o jeito dela. Ela era uma pessoa bonita que não se comportava como pessoa bonita. Era muito humilde, muito simpática e muito educada. Tratava todo mundo super bem. E além disso, era muito esforçada e trabalhadora. A família dela morava na roça e produzia coisas de roça, tipo ovo, queijo, hortaliças e etc. E a própria Jane ia de bicicleta até a cidade para entregar as encomendas dos produtos. Por isso mesmo, ela era bem conhecida na cidade. E aí é claro que pretendentes não faltavam, né? Sempre tinha um tentando puxar conversa, querendo se aproximar dela. Às vezes chamando para sair ou levando um presentinho. Aquele jeito que homem faz quando é novo. Mas acho que Jane era muito na dela. Eu acho que ela nunca tinha namorado até naquela época. Já a Maledite era o oposto. Ela também chamava atenção, mas porque fazia força para isso. Ela era daquelas que queria sempre estar no centro das atenções. Falava alto, ria alto, gostava de aparecer de qualquer jeito. E além disso, ela era problemática. Sempre arrumava confusão com os outros. E quando não ia com a cara de alguém, até arrumava motivo para tirar satisfação com a pessoa e tentar começar uma discussão. Parecia que o hobby dela era caçar briga e criar intriga. Era tipo aquelas vilãs de novela. E o jeito principal que ela tinha para fazer isso era através do coitado do namorado. Ela tinha esse namorado e era super ciumenta. Na cabeça dela,
toda mulher do mundo estava interessada no namorado dela. E ela sempre acusava outras mulheres de estarem olhando ou dando em cima do namorado dela. É claro que era tudo mentira. E além disso tudo, ela ainda tinha fama de ser falsa e traíra com as próprias amigas. Diziam que ela era invejosa. E se achava que alguma amiga dela estava melhor que ela dava um jeito de derrubar a pessoa, fosse espalhando fofoca e mentira ou até mesmo coisa pior. Igual a vez em que ela roubou uma coisa numa loja que a amiga trabalhava. Depois ligou para a dona da loja e fez uma denúncia anônima mentindo que foi a amiga que roubou. Você acredita que essa moça quase perdeu o emprego por isso? Deu até polícia. E só depois descobriram que foi a Maledite. Mas bem, acho que já falei o suficiente para deixar claro como era a personalidade de cada uma. Vamos para a parte em que Jane teve o azar de cruzar o caminho da Maledite. Como já disse, a Jane era muito bonita e sempre tinha um rapaz interessado nela. E belo dia, o namorado da Maledite confessou para ela que no passado, antes de ele namorar com a Maledite, ele era afim da Jane. E na época, ele até deu um par de brincos de presente para Jane e chamou ela para sair, mas ela não quis. Ah, minha filha, dizem que a Maledite surtou por causa disso e que enfiou na cabeça que ia se vingar da Jane, como se a Jane tivesse feito alguma coisa para ela poder se vingar. Mas vai entender cabeça de gente doida. Enfim, a Maledite resolveu se aproximar de Jane e virar a amiga dela na falsidade. Acho que Jane, por morar na roça, não acompanhava as fofocas e aí não sabia da fama da Maledite, né? E acabou caindo no papo da Maledite e virou amiga dela. E aí, a Maledite começou a fazer coisas para prejudicar a Jane. Vou contar algumas que eu sei, mas essas coisas ninguém sabia na época. Todo mundo só foi saber depois, quando expuseram a Maledite. Teve uma vez, a Maledite colou um chiclete no cabelo de Jane sem ela ver. E depois, com toda a falsidade, ainda foi a primeira a avisar, falando com falsidade. Amiga, alguém colou chiclete no seu cabelo. Quem faria uma maldade dessas? E Jane acreditava, coitada, achava que era azar, nunca desconfiava da amiga. Teve um episódio em que Jane emprestou um colarzinho para Maledite. Era simples, mas Jane gostava muito porque foi presente da avó dela. A Maledite não devolveu o colar. Disse que tinha sido assaltada e que roubaram o colar dela. A pobre da Jane ficou triste, mas acreditou. E só depois descobriram que a Maledite tinha jogado o colar no lixo só por maldade. E teve ainda caso dos perfis falsos. Isso na época que o Facebook estava bombando. A Maledite criou contas falsas para espalhar mentiras sobre Jane. Escrevia comentários maldosos em grupos da cidade. Dizia que Jane era piranha, que ficava com o homem comprometido. Dizia até que ela era do job e que fazia programa, sabe? Só que todo mundo que conhecia Jane sabia que aquilo não era verdade. Mas ainda assim, Jane ficava triste e chorava. E ia desabafar com quem? Com a própria pilantra da Maledite. Mas vamos ao episódio que interessa, que foi quando a Maledite deixou de ser uma bruxa só no sentido figurado e virou uma bruxa literalmente mesmo. Belo dia, ela convidou a Jane para jantar na casa dela.
disse que ia preparar um espaguete à bolonhesa, que era uma das comidas preferidas de Jane. E Jane, desavisada, foi. Quando ela chegou lá, a comida já estava pronta e a mesa posta. Maledite serviu Jane um prato com muito molho de carne. Só que ela mesma não comeu. Quando Jane perguntou por quê, ela disse que de repente teve uma queimação no estômago e que não ia comer, mas que Jane poderia comer à vontade. Jane foi comendo, mas achou o gosto meio estranho. Comentou com a Maledite e ela disse que eram os temperos chiques que ela usou, que tinha conseguido na capital. Jane comeu para não fazer desfeita e ficaram conversando. Pouco tempo depois, a Jane começou a passar mal. Ficou tonta, começou a vomitar e até espumar pela boca. Os vizinhos escutaram aquilo e levaram ela para o hospital da cidade. Só que o hospital lá é daqueles hospitais precários de interior. Então nem conseguiram descobrir o que ela tinha. E aí encaminharam ela para um hospital de uma cidade vizinha que era maior. Nesse segundo hospital, suspeitaram que ela tinha intoxicação alimentar e envenenamento com alguma coisa. Mas que não dava para saber porque lá não tinham recursos para fazer o exame para poder descobrir. E aí transferiram Jane de novo, dessa vez para a capital. E lá também não tiveram certeza de que tipo de envenenamento e intoxicação a Jane teve. Mas ela ficou internada lá em tratamento. E eu conto isso quase chorando, porque a coitada da Jane sofreu muito. O corpo dela encheu de feridas horríveis. A boca dela ficou toda ferida, muito machucada mesmo, com pus e tudo mais. Dizem que foi uma coisa horrorosa, que a Jane sofreu demais. Eu não sei exatamente quanto tempo a Jane ficou no hospital, mas acho que foram semanas. E nesse ponto, ninguém ainda sabia de nada que a Maledite tinha feito. Aí um dia, a Maledite foi se gabar para sua melhor amiga do que ela tinha feito com a Jane. A melhor amiga dela era uma moça que também era tipo ruim e que sabia de todos os podres que a Maledite fazia. Aí, a Maledite contou que tinha pego um sapo, feito um feitiço, triturado ele e misturado na carne moída que ela usou para fazer o molho bolonhesa que serviu para Jane no jantar. Contou que era um feitiço para matar a pessoa lentamente com muito sofrimento. Só que, graças a Deus, aquilo foi demais para a amiga. Ela cobertava muita coisa que a Maledite fazia, mas matar uma pessoa aí já era passar dos limites para ela. E aí essa amiga foi até a família da Jane e contou tudo que a Maledite tinha feito. Desde o chiclete, do colar, do Facebook e outras coisas até o feitiço do sapo. E foi isso que salvou a Jane, porque com essa informação a família foi atrás do padre que organizou uma novena em nome dela. Levou benzedeira no hospital para benzer ela e acho que até ajudou a equipe médica. E também quando espalhou, a revelação caiu como uma bomba na cidade. Eu lembro certinho quando a vizinha chegou lá em casa para contar e minha mãe quase passou mal de tão horrorizada que ficou. E como a notícia espalhou rápido na cidade, as pessoas começaram a rezar e iam na igreja para fazer parte da novena. Eu mesma cheguei aí. E com o tempo, a Jane melhorou e saiu do hospital. Mas ela ainda ficou com as feridas por muito tempo, sabe? Principalmente na boca.
Lembro bem de ver ela entregando as encomendas de bicicleta com a boca toda coberta de pomada. E a Jane também provou que realmente era uma pessoa iluminada, porque ela não quis vingança, não quis processar a Maledite nem nada. Já a Maledite foi presa e depois sumiu. Não sei se ficou presa ou se foi solta e se mudou. Eu espero muito que ela esteja mofando na cadeia até hoje. Eu não tô nem aí. Pra mim é o que ela merece. E se tivesse sido comigo, eu não teria deixado barato pra ela, não. Teria processado ela e até as últimas pra fazer ela pagar. Pra mim, ela é uma psicopata e não pode ficar solta, não. Gente, eu confesso pra vocês que a cada relato pesado que já passou aqui no canal e eu não consigo me acostumar. Eu sempre fico chocada como que tem pessoas tão malignas por aí, né? E eu não sei se vocês viram, a Luz teve uma hora do vídeo que ela deu até uma interferência, acho que é muito... Ó, credo, gente, eu só falo. É muita energia pesada nisso aí, viu? Nó, e essa menina é muito iluminada, não ter buscado nem a justiça, né, assim, pra fazer nada, muito iluminada mesmo. Gente, eu tô chocada até agora, da hora que eu fui falar que a Luz falhou, e a Luz falhou na hora que eu fui comentar. Eu, assim, fiquei aqui morrendo de medo, juro pra vocês que eu fiquei morrendo de medo. Não foi nada planejado, foi uma coisa que aconteceu, mas eu tô aqui, gente. Eu tô tão concentrada pra gravar que é agora que eu tô assimilando o que aconteceu, sabe? Chocada, passada. Tô com medo! O próximo relato é um caso que eu achei e pedi a pessoa para contar aqui para vocês. Ele é sobre eventos medonhos que aconteceram quando a família se mudou para uma casa nova. Vamos lá? Quando eu tinha uns 15 anos, minha família se mudou para uma casa nova de 2 andares, construída pelo meu pai. A gente estava muito animado no começo. Era a casa dos sonhos dele. Mas desde o primeiro dia em que eu entrei lá, senti uma energia estranha, pesada, como se alguém estivesse olhando para mim. Minha mãe também sentiu, mas ninguém comentava muito. Ninguém queria estragar a alegria do meu pai. Então o jeito era tentar se acostumar com aquela sensação ruim. Logo nas primeiras semanas começaram as coisas estranhas. Eu nunca vou esquecer a primeira noite em que o fogão elétrico começou a soltar faísca sozinho, como se alguém estivesse apertando o botão. Só que o gás estava desligado, e mesmo assim ele ficava clicando sem parar. O som era alto e irritante. Minha mãe levantou, conferiu tudo, apertou o botão e mesmo assim o barulho continuava. Até que meu pai tirou o fio da tomada e só assim parou. Aquilo deixou todo mundo intrigado, mas a gente tentou não pensar muito. Dias depois, o exaustor que tirava a umidade do banheiro ligou sozinho. Eu estava no quarto quando ouvi o barulho dele funcionando. Corri para o banheiro e lá estava ele, ligado. Meu pai olhou para aquilo e ficou em silêncio, como se finalmente tivesse percebido que algo estava errado. Ele nunca acreditou nessas coisas, mas naquele momento eu vi que ele achou estranho. Minha mãe começou a fazer orações dentro da casa. A gente se reunia na sala, ela lia alguns salmos e pedia proteção. Funcionou por um tempo. Por quase um mês, não aconteceu mais nada estranho. Até que um dia começaram a aparecer marcas de mãos nas paredes. Eram marcas como se alguém tivesse passado a mão suada e deixado a impressão. A primeira vez foi no corredor. Minha mãe viu e começou a brigar comigo.
Você precisa parar de encostar as mãos sujas nessas paredes. Eu acabei de limpar. Eu jurei que não era eu, mas ela não acreditou. Alguns dias depois, apareceu outra marca bem ao lado da minha cama. Eu fiquei olhando para ela de perto e percebi que era uma mão muito menor que a minha. Parecia mão de bebê. Chamei minha mãe, coloquei minha mão por cima para mostrar a diferença. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse espantada: "Isso não é normal." A gente limpava as paredes, mas no dia seguinte as marcas apareciam em outro lugar, e principalmente no meu quarto. Eu comecei a dormir mal, sempre com aquela sensação de que tinha alguém ali. Com o tempo, as marcas sumiram. Passaram-se meses sem nada acontecer. Até que quase um ano depois, tudo voltou. Uma noite, nós ligamos o alarme da casa e fomos para a cama. Eu estava cansado, mas não conseguia dormir. Uns 20 minutos depois, ouvi o alarme disparando. Pulei da cama assustado e logo em seguida escutei a porta da sala bater. Meu coração disparou. Fui correndo chamar meus pais. Meu pai desceu para investigar e eu fui com ele. A porta estava fechada como eu tinha deixado. Não tinha sinal de arrombamento e nada parecia fora do lugar. Mesmo assim, o alarme só parou depois que ele desligou tudo. Voltei para o meu quarto, mas não consegui dormir mais. Fiquei ouvindo cada estalo da casa até o amanhecer. Na manhã seguinte, minha mãe me chamou no corredor do segundo andar. Quando cheguei perto, vi que ela estava parada olhando para algo no chão. Era um boneco feito à mão, daqueles antigos, que eu tinha certeza que ficava guardado num baú na sala. Ela perguntou: "Quem foi que mexeu nisso?" Eu e meu pai dissemos que não tínhamos encostado naquele boneco nem mexido no baú. E minha mãe então guardou o boneco no baú novamente, mas percebi que ela suspeitou que algo talvez estivesse errado com ele. Alguns dias depois, minha cachorrinha começou a latir sem parar na direção do baú. Ela ficava com o pelo arrepiado, rosnando, como se tivesse alguém lá dentro. Tive que levá-la para o andar de cima para ela se acalmar. Na mesma tarde, eu ouvi uma voz de mulher na cozinha, como se eu estivesse conversando com alguém. Corri até lá e não tinha ninguém, só silêncio. Um dia perguntei minha mãe de onde veio aquele boneco, e ela disse que não se lembrava. Eu e ela fomos perguntar meu pai, e ele contou que durante a construção da casa, ele tinha encontrado o boneco numa caixa enterrada no terreno. Ele achou bonito e resolveu guardar. Disse que pensou: "Esse boneco parece item de coleção. Deve até valer um bom dinheiro." Quando ele falou isso, eu fiquei sem reação. Minha mãe ficou nervosa e disse que aquilo era coisa séria. Levamos o boneco até uma igreja. O pastor olhou para ele e disse que sentiu uma energia muito ruim. Ele aconselhou a gente a queimar o boneco e fazer uma purificação na casa. Foi exatamente o que fizemos. Queimamos o boneco e jogamos as cinzas fora. E o pastor veio até a casa para orar. As coisas estranhas pararam e a casa hoje em dia é agradável. Mas eu nunca mais vou esquecer a sensação daquela presença.
Gente, com todo respeito, mas o pai dessa pessoa era doido, né? Não. Acha um boneco, acha bonitinho e decide guardar dentro de casa. Ah, não, gente. Eu nem pegava no trem desse. Não sai pegando, gente. Coisa que vocês não sabem procedência. É numa dessas que se lasca todinho, você sabe, né? E você, o que é que você faria? Me conta aqui. E para finalizar, um caso que eu investiguei e pedi uma pessoa envolvida para me relatar. É sobre um visitante muito indesejado que entrou na casa durante a noite. E eu vou te contar agora. Minha avó sempre dizia que toda casa precisa de 3 coisas: uma Bíblia na sala, sal grosso na entrada e porta bem trancada à noite. Mas naquela noite a gente só tinha a porta. Eu devia ter uns 15 anos quando isso aconteceu. Morávamos numa casa bem antiga no pé da serra. A vista era bonita, mas o isolamento deixava tudo mais assustador quando escurecia. A família era grande. Eu, meus pais e meus 4 irmãos. Meu pai era um homem de poucas palavras e muitos silêncios. Trabalhava o dia todo na roça e à noite ficava sentado na varanda, ouvindo os grilos e olhando para o mato como se esperasse alguma coisa acontecer. Naquela noite chovia fino e a energia caiu no começo da noite. Ficamos no escuro, só com a luz de um lampião. Minha mãe fez o jantar e mandou a gente para a cama cedo. Fomos deitar e ficamos ouvindo ela e meu pai conversando antes de irem dormir. Quando ela disse que ia para a cama, ouvi meu pai dizendo que ia dar uma última ida à varanda para fumar e depois ia dormir. A casa tinha 3 quartos: uma sala onde ficava a porta da frente, uma sala menor onde ficavam os quartos e a cozinha com a porta dos fundos que dava para a varanda e que rangia toda vez que era aberta. Quando meu pai saiu, ouvi o rangido da porta. Depois, o som da chuva e o silêncio. Passado um tempo, ouvi de novo a porta, mas não ouvi os passos do meu pai. Em vez disso, ouvi barulhos de unhas raspando no chão, como se fossem passos de um cachorro grande. Momentos depois, comecei a escutar uma respiração forte e um cheiro de cachorro molhado. Foi aí que percebi: algum bicho tinha entrado na casa. Minha primeira reação foi pensar num cachorro do mato ou algum bicho que se enfiou na casa em busca de comida. Mas quando vi um vulto passando através da greta da porta do nosso quarto, fiquei espantada. Era grande, curvada. Andava em pé como se fosse gente, mas a cabeça não era humana. Aquilo empurrou a porta devagar e entrou no quarto. Apavorada, cobri a boca com a mão e fiquei imóvel. Meu irmão, que dormia na cama ao lado, estava em sono profundo e nem se mexeu. Na hora eu quis gritar, mas segurei. A criatura foi até ele, abaixou-se e, em vez de atacar, lambeu meu irmão. Depois se virou e saiu da mesma forma que entrou. Meu pai voltou pouco depois. Ele entrou gritando na casa, perguntando se todos estavam bem. Nós levantamos e ele disse que tinha ouvido barulhos estranhos no galinheiro e foi até lá para ver o que era. Mas ao chegar lá, não viu nada além das galinhas inquietas. De repente, ele viu pegadas de algum animal grande indo em direção à casa. Ele então voltou para a casa imediatamente e viu um bicho grande e estranho saindo pela varanda e sumindo no escuro.
Em seguida, eu contei o que aconteceu e todo mundo ficou assustado. Trancamos a porta. Meu pai ficou com a espingarda em prontidão. Minha mãe fez café e todos nós passamos a noite em claro, vigiando. Meu irmão não lembrava de nada, mas depois daquela noite, ele passou a ter sonhos estranhos. Sonhava com olhos amarelos e vozes chamando pelo nome dele na mata. Minha mãe então chamou uma benzedeira para investigar. Ela olhou as pegadas e pediu meu irmão para contar como eram os sonhos. Ela então disse que nós tínhamos recebido a visita de um lobisomem e que ele havia marcado meu irmão. Ela disse que não sabia como as pessoas se tornavam lobisomens, mas que imaginava que aquilo era alguma forma de marca no meu irmão, para que meu irmão se sentisse atraído pelo lobisomem. Segundo ela, talvez meu irmão enlouquecesse e fosse até o lobisomem. Ou talvez o lobisomem apenas planejasse voltar quando meu irmão fosse mais velho. De toda forma, sabíamos que aquilo significava algo ruim. A benzedeira então disse que faria um ritual poderoso com meu irmão. Durante 7 dias seguidos, ela voltou à nossa casa e benzeu meu irmão por cerca de meia hora, usando uma pequena cruz de prata, folhas de arruda e água benta. No 7º dia, a benzedeira disse que achava que o ritual tinha funcionado, mas não tinha certeza, e que deveríamos observar meu irmão e chamá-la se notássemos algum comportamento estranho por parte dele. Felizmente, muitos anos se passaram e até hoje nada aconteceu com meu irmão. Espero que continue assim. Pessoal, eu achei esse caso muito curioso. Casos de lobisomens não são tão comuns e variam muito, né? Sobre como eles são, de onde eles vêm. Esse caso, ele dá uma possível explicação sobre isso. O que é que vocês acharam? E chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso você ainda não tenha assistido aos outros vídeos aqui do canal, eu vou deixar esse vídeo aqui separado, mas tem também a playlist, que é só você selecionar aqui, que você já vai assistir a todos os vídeos aqui do canal. Um beijo e até o próximo Sobrenatural com Ariel.